Bom, nós vamos hoje discutir um aspecto básico em clínica cirúrgica, que é a terapia hidroeletrolítica do paciente cirúrgico. Nós vimos anteriormente que 60% do peso corporal é composto por água, dividido em compartimentos intracelular e extracelular, sendo o extracelular subdividido em água intersticial e plasma. E quando nós falamos de terapia hidroeletrolítica, é exatamente o cuidado que nós devemos ter com o nosso paciente no sentido de preservar este equilíbrio entre a entrada e a saída desses elementos, mantendo assim a necessária homeostase. Ou seja, estamos falando então do equilíbrio hídrico e do equilíbrio eletrolítico. Para falar em equilíbrio, é importante relembrarmos como ocorrem as perdas e os ganhos hídricos. Em relação às perdas, nós temos valores médios, considerando-se um débito urinário médio de 50 ml hora, nós poderíamos calcular uma média de 1.200 ml de perda de urina por dia no indivíduo normal, calculando-se em torno de 70 quilos. Uma perda de água nas fezes em torno de 300 ml e perdas insensíveis, no caso a perspiração e também a água perdida através da respiração, somando total de 600 ml. Dessa forma, nós teríamos em torno de 2.100 ml por dia de perdas hídricas em um indivíduo normal de 70 quilos. E a partir daí, nós podemos fazer um cálculo aproximado, considerando-se 2.100 ml para um indivíduo de 70 quilos, que a nossa necessidade hídrica basal é em torno de 30 ml por quilo por dia. E os ganhos no indivíduo normal vão ocorrer principalmente através da sua ingesta oral, estimando-se aí em torno de 1 litro, 1,5 litro, coloquemos em torno de 1.300, mais a água contida nos alimentos sólidos, em torno de 500, com a água endógena decorrente do nosso metabolismo, calculando-se em torno de 300, e teremos então um equilíbrio. É evidente que esse cálculo é bastante grosseiro, na medida em que nós estamos falando de indivíduos saudáveis que estão submetidos a variações frequentes, como o clima, como a ingesta líquida, ou seja, o indivíduo no calor ele vai ter muito mais perdas insensíveis e uma redução da diurese, o indivíduo no frio vai ter uma maior diurese em consequência de uma menor perda insensível, e outros mecanismos que influem, como por exemplo a sua dieta. Uma dieta rica em sódio irá alterar o seu equilíbrio hídrico, uma maior retenção de líquidos e assim por diante. Na verdade, isto não é tão relevante quando nós falamos em indivíduos saudáveis, porque eles apresentam os seus mecanismos compensatórios íntegros, como a sede. Se o indivíduo, por algum motivo, perde mais água por estar num ambiente mais temperatura mais elevada, ele vai compensar, ele vai sentir sede, vai compensar e vai beber mais água. Por outro lado, o seu sistema renal, ao perceber, por exemplo, uma maior ingesta de líquidos, vai compensar eliminando, aumentando a sua diurese. Ou seja, esse mecanismo, esses números que nós aqui colocamos, são números bastante grosseiros e aproximados e sem grande relevância, porque, sendo indivíduos saudáveis, o próprio organismo possui mecanismos para compensar os ganhos e perdas.
Mas o nosso ponto aqui hoje não é exatamente no indivíduo que está em condições de se alimentar normalmente. Nós estamos falando agora de um indivíduo em jejum, num paciente que, por exemplo, irá submeter uma cirurgia, está em uma avaliação pré-operatória que não deve há a perspectiva de ser operado, ou o indivíduo num pós-operatório precoce que não pode, com sede, beber água para compensar por algum motivo relacionado à sua cirurgia ou à sua doença. Este indivíduo, no caso um paciente, ele vai manter aquela necessidade hídrica basal. Porém, os seus ganhos não poderão ser compensados naturalmente, por exemplo, por uma hidratação oral. Então, esse paciente necessitará de uma reposição endovenosa com o objetivo de equilibrar o seu equilíbrio hidroeletrolítico. Então, relembrando, se nós temos os compartimentos já previamente mencionados, de água intracelular, de água intersticial e plasma, e é importante lembrar que esses compartimentos existem na sua integridade devido a um equilíbrio osmótico, uma vez que todos esses compartimentos, são formados por membranas semipermeáveis, ou seja, a água poderia ou pode fluir livremente através dessas membranas. E só não o faz porque está submetido ao equilíbrio osmótico, como nós já vimos nas aulas anteriores. Então, aqui, por exemplo, mostrando-se dois compartimentos de água intracelular e extracelular, necessariamente nós iremos ter um equilíbrio osmótico entre eles. E graças a isso, nós mantemos a integridade. E já vimos também que os principais íons responsáveis por esse equilíbrio osmótico são o sódio e o potássio. O potássio em situação intracelular e o sódio extracelular, seja no plasma, seja no interstício. E é exatamente por isso que quando nós falamos de uma hidratação parenteral, de uma hidratação venosa, nós estamos falando principalmente na reposição destes três elementos fundamentais para manter a estrutura tecidual, que são a água, o sódio, o potássio, que são os elementos mais importantes na hidratação parenteral. Então, analisando de uma maneira em separada, como é que nós podemos administrar água a um paciente que está em dieta zero, seja qual for o motivo? A solução que utilizamos com mais frequência para isso é o soro glicosado a 5%. Lembrando que quando falamos soro glicosado a 5%, estamos falando de uma solução que tem 5 gramas de glicose para cada 100 ml de água. Ou seja, se nós tivermos um frasco de soro glicosado a 5% de 500 ml, então nós teremos 5 gramas a cada 100 ml, 25 gramas de glicose. E num frasco de 1000 ml, 50 gramas de glicose. Lembrando que, ao administrarmos um soro glicosado, nós estaremos, na prática, diluindo o plasma, porque a glicose será metabolizada, metabolizada pelas células e a água remanescente no intravascular irá então diluir esse plasma. Por isso, estamos nos referindo como uma administração de água, simplesmente ao indivíduo, que é o que nos interessa nesse momento. Então, se nós queremos fazer uma prescrição de reposição de água em um indivíduo de 70 quilos, e nós já vimos
que a necessidade basal é em torno de 30 ml por quilo de peso, nós poderemos fazer uma prescrição, já assumindo que este paciente está em dieta zero, que ao prescrever soro glicosado 5%, 2.000 ml, nós estaremos dando a necessidade hídrica basal, sempre fazendo a ressalva das circunstâncias do paciente, caso ele esteja, por exemplo, em uma temperatura maior, num calor, no verão, ou numa região mais fria, isso poderá oscilar um pouco. Mas como já vimos, se esse paciente apresenta o sistema renal funcionando, ele poderá realizar um equilíbrio, uma composição desse volume hídrico. Visto então a reposição diária basal de água através do soro glicosado, nós vimos também que precisamos entrar com os dois eletrólitos que vão ser fundamentais na pressão osmótica que irá regular esses tecidos, que são o sódio e o potássio. Vamos falar inicialmente então do sódio. É importante que nós conheçamos alguns números bastante importantes. Normalmente, nós temos uma ingesta diária em torno de 50 a 90 miliequivalentes de sódio. E a nossa necessidade basal de sódio gira em torno de 70 mEq, para que nós possamos manter níveis plasmáticos entre 135 e 145 miliequivalentes por litro de sódio. Muito bem. Se nós queremos repor este sódio, ou manter o sódio nos níveis adequados, nesses 70 mEq por dia, como nós iremos dispor disso na prática, por exemplo, no nosso balcão de enfermagem, para compor a nossa hidratação parenteral? Nós lá iremos encontrar estas ampolas de 10 ml de cloreto de sódio a 20%. Esse é o produto que nós iremos, em geral, encontrar disponíveis para hidratação parenteral. Apenas relembrando, cloreto de sódio a 20% significa 20 gramas de cloreto de sódio em 100 ml de água. Como nós temos em cada uma dessas ampolas 10 ml, então cada ampola desta de cloreto de sódio terá 2 gramas ou 2 gramas de cloreto de sódio numa ampola de 10 ml de cloreto de sódio a 20%. Muito bem. Vimos que a necessidade basal é em torno de 70 miliequivalentes de sódio. E aí é importante relembrar um conceito básico, que estamos falando aqui, ao nos referir à ampola de cloreto de sódio, nos referimos a 20 gramas em 100 ml, e aqui no caso, portanto, de 10 ml, 2 gramas de cloreto de sódio. Usamos a unidade gramas porque estamos falando da molécula de cloreto de sódio. No entanto, ao falar da necessidade basal de sódio, utilizamos a medida de miliequivalentes, porque agora nós estamos falando exclusivamente do íon sódio. E por isso, então, nos referimos em miliequivalentes. Isto nos leva à necessidade de conhecer quantos miliequivalentes de sódio nós teremos numa ampola de cloreto de sódio a 20%. Então, para isso, nós temos que saber que 1 grama de cloreto de sódio contém 17 miliequivalentes de sódio. Como a nossa ampola contém 2 gramas dentro desses 10 ml, então uma ampola desta irá conter 34 miliequivalentes de sódio. Ora, vimos que a nossa necessidade diária de sódio basal é em torno de 70 mEq por dia. Então, se nós administrarmos 2 ampolas de cloreto de sódio, ou seja,
4 gramas, 2 gramas em cada ampola. Cada uma dessas tem 34 miliequivalentes. Então, as duas ampolas irão compor em torno de 68 miliequivalentes de sódio por dia. Assim, evoluímos na nossa prescrição, em que temos agora adicionado, além dos 2.000 ml de soro glicosado a 5%, temos 20 ml de cloreto de sódio. Ou seja, 2 ampolas. A forma em que nós podemos prescrever exatamente é 10 ml ou uma ampola de cloreto de sódio a 20% a cada litro, a cada 1.000 ml de soro glicosado. Ou seja, 2 ampolas, total 4 gramas e, como vimos, 68 miliequivalentes. O mesmo raciocínio nós iremos aplicar em relação ao potássio. O potássio nós fazemos normalmente em condições basais uma ingesta de 50 a 100 mEq de potássio. E a nossa necessidade basal gira em torno de 50 miliequivalentes, para manter um nível plasmático de 3,5 a 5,5 miliequivalentes por litro. Como dispomos de potássio no nosso balcão de enfermagem, no nosso pronto-socorro? Dispomos em ampolas de 10 ml a uma diluição de 19,1% cloreto de potássio, 19,1%. Ou seja, 19,1 gramas de cloreto de potássio em cada 100 ml de água. Como cada ampola dessa contém 10 ml, cada uma delas terá 1,91 gramas de cloreto de potássio. E, novamente, nós temos que levar em conta agora essa diferença, que ao falar de cloreto de potássio, nós estamos falando em gramas da molécula de cloreto de potássio. E quando falamos da necessidade basal de 50 miliequivalentes, estamos falando do íon potássio. Então, para isso, nós precisamos saber que 1 grama de cloreto de potássio inclui 13,4 miliequivalentes de potássio. E esta diluição de 19,1 é feita para que nós tenhamos um número redondo de miliequivalentes em cada ampola, porque 1,91 gramas de cloreto de potássio, que é o volume de cloreto de potássio contido em 10 ml da ampola, vezes 13,4 mEq, nos dará o número redondo de 25 miliequivalentes de potássio. Ou seja, 2 ampolas de cloreto de potássio por dia, a 19,1%, nos darão a necessidade basal em torno de 50 miliequivalentes. Portanto, estas 2 ampolas de cloreto de potássio, 19,1%, cada uma contendo 10 ml, nos darão a necessidade basal necessária em torno de 50 mEq por dia. E assim podemos novamente evoluir na nossa prescrição da hidratação parenteral, em que agora nós temos a dieta zero, o soro glicosado 2.000 ml administrando a água, 2 ampolas 10 ml em cada 1.000 de soro glicosado de cloreto de sódio, dá 4 gramas, 68 mEq, 2 ampolas de cloreto de potássio, 10 ml em cada 1.000 de soro glicosado, lembrando da importância da prescrição, da infusão gradual de potássio, que não se deve infundir mais do que 20 mEq por hora, para não se ter um aumento transitório da potassemia. Então, com 2 ampolas de cloreto de potássio por dia, nós teremos então o nosso volume de 50 mEq.
Uma outra forma de redigir uma prescrição de hidratação seria 2 etapas, ou seja, uma a cada 12 horas, de soro glicosado 1000 ml, mais uma ampola de cloreto de sódio, mais uma ampola de cloreto de potássio. É apenas uma outra forma de redigir essa hidratação parenteral. Uma outra possibilidade para a hidratação é lançarmos mão de uma outra solução, que é o soro fisiológico, que nada mais é do que uma diluição de cloreto de sódio a 0,9%. Apenas relembrando, 0,9% significa 0,9 gramas de cloreto de sódio em 100 ml de água. E é importante que nós imaginemos o soro fisiológico como um veículo de administração de água e cloreto de sódio, da mesma forma que as pequenas ampolas. A diferença é que nós teremos um volume maior de água e de cloreto de sódio. Ou seja, se 1 grama de cloreto de sódio tem, como nós já vimos, 17 miliequivalentes de sódio, no momento em que nós administramos 1 litro de soro fisiológico, nós estaremos administrando 9 gramas, 0,9%, 0,9 gramas em 100 ml de água, 9 gramas em 1000 ml de água. O que equivale, se nós multiplicarmos essas 9 gramas por 17 mEq de sódio, que nós em 1 litro de soro fisiológico temos 153 miliequivalentes de sódio, ou seja, aproximadamente o dobro da necessidade basal de sódio, enquanto que um frasco de 500 ml de soro fisiológico terá 4,5 gramas de cloreto de sódio, portanto 76 mEq, que é o resultado de 4,5 gramas vezes os 17 mEq contido em cada grama de cloreto de sódio. Isto é algo que devemos ter em mente no momento em que nós estamos simplesmente trabalhando com a manutenção, para não administrarmos volumes excessivos de sódio utilizando o soro fisiológico. Ele pode ser utilizado, como por exemplo aqui nós vemos, mantemos o mesmo tipo de hidratação já previamente apresentada, apenas de uma outra forma. Por exemplo, com 1.500 ml de soro glicosado a 5%, mais 500 ml de soro fisiológico. Dessa forma, aqui nós temos os 2 litros de água e já acrescentando 4,5 gramas de cloreto de sódio, que estão contidos em 500 ml de soro fisiológico, além das 2 ampolas de 10 ml de cloreto de potássio, que daria então 1,91 gramas para os 50 mEq por dia, por litro. Uma outra solução de que nós dispomos é a solução de Ringer lactato. É uma solução que não é utilizada normalmente quando fazemos uma hidratação parenteral basal com grande frequência. O objetivo da solução de Ringer lactato é uma solução mais balanceada. Como nós vemos aqui, ela terá proporcionalmente um menor volume, menor composição de cloretos para dar lugar a uma adição de lactato, uma vez que o cloreto em excesso poderá levar a uma acidose hiperclorêmica e o lactato então é introduzido nesta solução para ser convertido em bicarbonato e realizar um tamponamento desse excesso de cloro eventualmente administrado. Portanto, a solução de Ringer lactato ela se aplica mais quando há necessidade de grandes volumes, portanto não estamos falando mais apenas de uma manutenção hidroeletrolítica, mas
grandes volumes que poderiam aumentar o risco de uma acidose hiperclorêmica e, nesse caso, poderemos lançar mão do Ringer lactato. Então, até o momento, nós comentamos sobre a rotina, os princípios básicos de uma hidratação parenteral basal. Ou seja, aquela hidratação de manutenção de um paciente em jejum. Mas estamos nesse momento falando de manutenção porque falamos de um paciente estável, um paciente normo-hidratado, ou um paciente sem um distúrbio importante que está sendo devidamente, adequadamente tratado. Porém, ao falar em terapia hidroeletrolítica, precisamos nos referir também ao outro paciente, aquele que apresenta distúrbios eletrolíticos, seja porque se apresenta com perdas hídricas, como por exemplo vômitos ou diarreia, ou pacientes que já venham desidratados por outros motivos, ou instáveis hemodinamicamente. Então, nesse caso, nós teremos um outro tipo de princípios, que não aqueles referidos até o momento, que seriam manter pacientes que estão equilibrados. Agora, mais do que manter o equilíbrio, nós precisamos obter um equilíbrio. Então, precisamos fazer uma reposição hidroeletrolítica. E, nesse caso, é importante ter em mente que aquele princípio da necessidade hídrica basal já não se aplica mais, porque este paciente não é um paciente basal. Esse paciente ele não tem aquelas perdas que nós já vimos normais de um indivíduo com sua homeostase preservada, seja de urina, de fezes, etc., é um paciente desequilibrado hidroeletroliticamente. E nesse caso não existe uma rotina, existe a necessidade de uma reposição hidroeletrolítica individualizada para aquele paciente em especial, o que somente pode ser planejado mediante um exame físico e, eventualmente, informações laboratoriais para que possamos ter a extensão do grau de desequilíbrio hidroeletrolítico desse paciente. Apenas como exemplo cirúrgico, nós vemos um paciente que foi submetido a uma gastrectomia. Imaginemos um homem de 70 anos submetido a uma gastrectomia, um procedimento sem complicações, porém que no 5º dia pós-operatório evoluiu com um problema de fístula entérica. Esta fístula entérica, no caso desse paciente hipotético, irá levar a uma peritonite, seguida de uma septicemia, com necessidade de reoperação. Temos então, nesse caso agora, um paciente num pós-operatório complicado, apresentando uma fístula digestiva pós-gastrectomia, que apresenta um ilho paralítico, portanto, uma distensão do intestino delgado, uma perda para o terceiro espaço, ou seja, o interior da luz intestinal, uma perda para o quarto espaço, ou seja, o interstício, a parede intestinal. E, além disto, para agravar esse quadro de desequilíbrio, esse paciente apresenta outros elementos que vão alterar o seu equilíbrio eletrolítico, como a febre, por exemplo, que vai aumentar a sua perda insensível, como a hiperpneia, vai evoluir como a oligúria, e se nós fizermos um balanço hidroeletrolítico desse paciente, observaremos que nas suas perdas sensíveis ele tem não mais aquela diurese normal, ele está oligúrico exatamente por estar hipovolêmico, ele não está evacuando, ele apresenta uma fístula com perda de cerca de 1.200 ml por dia. Por causa do ilho paralítico, ele tem uma sonda nasogástrica que está drenando cerca de 1,5 litro por dia. Pela febre, nós podemos calcular uma maior perda insensível e, dessa maneira, hipoteticamente, nós temos aqui mais de 4 litros de perda por dia nesse paciente. Evidentemente, a hidratação dele será específica para o quadro e terá que levar em conta não apenas
o volume de água perdido aqui, mas também é importante ter em mente que ele está perdendo líquidos de diferentes composições, como o líquido de uma fístula duodenal, por exemplo, e de uma sonda nasogástrica. E nós sabemos que ao longo do tubo digestivo, por exemplo, nós teremos composições diferentes de sódio, de potássio. Então, se nós temos um paciente que tem uma fístula duodenal em torno de 1.200 ml, ali nós teremos uma perda mais acentuada de sódio e menor de potássio. Por outro lado, a drenagem de 1,5 litro de sonda nasogástrica vai apresentar uma perda maior de cloro e menor de sódio comparado, por exemplo, bastante menor comparado com o líquido duodenal. Ou seja, além da água, além do volume hídrico perdido, nós também precisamos nos preocupar com a composição desse volume hídrico, que vai influir, inclusive, no equilíbrio ácido-básico já visto em aula anterior. E dessa forma, nós poderemos ter que realizar uma hidratação totalmente distinta daquela basal previamente, como por exemplo neste caso 4,5 litros de soro glicosado, 9 gramas de sódio, uma menor quantidade proporcionalmente de potássio porque ele está oligúrico e assim por diante. Frequentemente pacientes mais complexos como esse necessitam o apoio laboratorial para que nós possamos saber exatamente como ele se encontra em seu equilíbrio eletrolítico. Concluindo, a terapia hidroeletrolítica no paciente cirúrgico é algo essencial. É um procedimento que o médico necessita saber, seja para manter o equilíbrio ou para repor eventuais desequilíbrios. E nosso objetivo será preservar o equilíbrio entre estes compartimentos já previamente vistos. É individualizado e, para isso, nós temos que ter uma acurada capacidade de análise clínica e conhecimento das soluções adequadas para o tratamento destes pacientes.